Formas geométricas coloridas se movimentam. Aparece escrito Programa Especial em tinta e em braille. Olá, está no ar o Programa Especial. Hoje vamos falar sobre mães de pessoas com deficiência e seus filhos. São histórias inspiradoras. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. No programa especial de hoje, vamos conhecer Isabela, mãe de Manuela, de 8 anos, visitar a casa de Lúcia, mãe de Ana Beatriz, em Niterói. Em São Paulo, vamos conversar com Ana, que é mãe de Ana Amália, que tem a síndrome do encarceramento, e ainda, em Florianópolis, acompanhar a história de Íria, que adotou Gabriel. Conhecemos Isabela e sua filha Manu, que tem síndrome de Down. As duas têm uma relação de cumplicidade e adoram brincar juntas. Boneca de pano segurada pela menina Manu, que sorri. Meu nome é Isabela, eu sou mãe da Manuela, de 8 anos de idade, que tem síndrome de Down. Manuzinha foi uma criança muito desejada. Ela nasceu num lindo domingo de sol, de parto normal, 12 horas de trabalho de parto lindo. Correu tudo muito, muito bem. E a gente veio saber meio que imediatamente depois. Eu não sabia antes do parto, então foi uma tremenda de uma surpresa. Um momento difícil que deixou a gente num estado meio de choque, assim, de imediato. A gente leva um tempo para refazer, juntar aquilo tudo, entender e seguir em diante. É o que eu chamei, na época, depois que eu passei por isso, de turbilhão, porque é um turbilhão de emoções, de ideias, porque você não sabe o que vem pela frente, você não está habituado, além do susto, a gente não tem ideia do que é. Depois as coisas se ajeitam e a gente vai ver que não é nada daquilo e vai seguindo a vida bastante bem, e hoje em dia é essa delícia aí. Numa varanda, Manu com o braço direito engessado, sentada num sofá com bonecas ao lado da mãe. Meu marido, que me deu o maior apoio do mundo, assim, eu tive um apoio, acho que sem ele eu não saberia o que ter feito. Você, nessa hora, você precisa porque o teu mundinho desaba. O teu mundinho desaba, você tem que pegar os seus caquinhos, refazer eles, e aí você vê de outro jeito. Né? Mas esse tempo que leva, sem apoio, não sei como é que teria sido. Foi bem melhor contar com a pessoa que você ama e poder aí sim reestruturar, você volta com mais força. Boneca numa prateleira. Ao fundo, Manu e a mãe Isabela. Na realidade, antes do nascimento da Manuela, eu não tinha tido nenhum contato nem com síndrome de Down, nem com outras síndromes. Talvez, não que eu me lembre, assim, e nem contato, acho que ninguém da minha família. Né? Então, foi uma coisa completamente nova. Foi uma coisa completa, foi um mundo a ser descoberto. Ainda é um mundo a ser descoberto, mas hoje em dia ele está bem destrinchado, bem resolvido. Isabela e Manu passam pela sala e sobem uma escada. Acho que a postura com a qual você chega com a sua criança num lugar, ou como você age com a sua criança, ou a forma como a independência dela mostra, como ela se mostra, quebra o preconceito. Porque a gente tenta dar a ela o máximo de autonomia possível, né? Autoestima e autonomia. Eu acho que são duas palavras que servem para qualquer criança, né? Porque o preconceito é o preconceito do baixinho, do gordinho, de várias outras formas, daquele que não enxerga. Tem preconceito para tudo, inclusive para a síndrome de Down. E a forma que a gente tem de prepará-la é justamente trabalhando a questão da autoestima, como se faz, acho que com qualquer filho, e da autonomia. Eu acho que essas crianças precisam de autonomia. Elas precisam ter uma forma de garantir o seu sustento no futuro, de poder se desenvolver socialmente. Manu, sentada numa cama, fecha os braços de uma boneca de pano. Manuzinha tem uma rotina bastante puxada. Ela estuda numa escola regular, ela passou de ano, passou do 2º para o 3º ano, ou seja, está na faixa etária normal para as crianças da idade dela, passou com notas boas. E ela tem um grupo de apoio, né? Ela faz fonoaudiologia 2 vezes por semana, ela faz uma psicoterapia uma vez por semana, que é uma coisa que ajuda um pouco na questão do comportamento escolar. Esse pessoal de grupo de apoio, nós juntamos com o pessoal da escola, que é uma escola que faz uma inclusão
muito natural, bastante tranquila. Sentadas numa cama no quarto, Isabela e Manu seguram bonecas brincando. Então, essa é a Manuela. Oi, porque a mamãe é muito gentil comigo. Gentil. Eu brinco de pique-esconde com minha mãe. O que mais que você gosta de fazer junto, Manu? Eu gosto de andar por aí, uma passeada. Dar uma passeada. Adoro ficar com minha avó, em Ipanema. Gosta de ficar com a vovó em Ipanema também, né? Manuela, conta pra gente um pouquinho da sua escola. A escola foi boa, com meus amigos, com uma paciência, me discutir com uma coisa, com a minha avó, sempre foi junto, com mais da minha mãe. E como é o nome da sua professora? Lívia, minha mãe é bonita. Na porta do quarto, uma placa de alumínio escrito Argentina Manuela. Próximo à janela, mãe e filha conversam cada uma com uma boneca na mão. Conselhos nesse momento para uma mãe que está tendo uma criança com síndrome de Down que não sabe. É muito difícil. É a história do tempo. É a história do tempo. De tempo ao tempo, porque as coisas se ajeitam. Falar com alguém, seja um terapeuta, mas procurar uma ajuda para falar o que você quiser, porque você, nesse momento, as coisas mais loucas te passam pela cabeça. Falar, ter uma boa amiga, mas eu acho que é falando o que você sente, expondo seus medos, tendo alguém para dividir. Acho que esse seria o conselho para uma mãe que tem aí um recém-nascido com síndrome de Down. Vista através de uma porta de vidro. Manuela, sentada à mesa, brinca com um boneco e uma bolsinha. Ao lado, no chão, uma cesta de brinquedos. Se você é mãe de uma criança que tem uma deficiência, você tem que correr atrás, você tem que, no caso da Manuela, é estímulo, 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 estímulo de todos os lados. É isso que vai fazer ela agregar as conexõezinhas dela e se tornar mais autônoma. Mas, no mais, eu acho que é a mesma coisa. É muito amor, dedicação, é fazer comer legumes e verduras e dar bronca, enfim. Então, a gente vai mandar um beijo pro programa especial. Quero eu. Beijo para especial no mundo. Ana Amália é artista plástica e arte educadora. Após um AVC, ela passou a ter a síndrome do encarceramento. A mãe de Ana Amália também se chama Ana e fala da história da filha, das formas que ela usa para se comunicar e da admiração que sente por ela. 3 mulheres passam em fila indiana por um corredor estreito de uma residência. A da frente está numa cadeira de rodas, conduzida por uma mulher vestida com um jaleco branco. Meu nome é Ana May Tavares Bastos Barbosa, sou mãe de Ana Amália Tavares Bastos Barbosa. Minha filha teve um AVC de tronco cerebral há 10 anos atrás. Como sequela, ficou sem nenhum movimento, ficou sem falar e ficou sem poder deglutir. Portanto, ela não come, ela é alimentada por sonda. Mas ficou com a cognição perfeita, é uma característica desse tipo de AVC, o de tronco cerebral. Ficar com a cognição perfeita, memória perfeita, né? E o grande problema é fazer a pessoa se comunicar. E levei-a para o Hospital Sara. No Hospital Sara desenvolveram um programa especial para ela entrar e escrever no computador. Ela digita com uma extensão do mouse que vem embaixo do queixo. Quando ela quer clicar uma letra, ela abre a boca, né? Porque o teclado está na tela. Na tela, Ana Amália escreveu: "Meu nome é Ana Amália, sou artista plástica e arte educadora." A comunicação do dia a dia é feita com pequenos crachás que ela mandou fazer de cores diferentes para combinar com a roupa. Ela só sai com esse crachá e não é difícil de a gente se comunicar, porque divide o alfabeto em 5 linhas e tem mais 4 linhas de frequentes usos de letras. Isso facilita que não precisa dizer o alfabeto todo para cada letra que ela desejar comunicar, né? Eu agora vou mostrar como é que a gente se comunica no cotidiano sem o computador. Eu vou fazer uma pergunta a ela. Ana Amália, quais são os seus planos agora, depois do doutorado? Primeira, segunda, B, C, D, F. Ana Amália escolhe letras do crachá Primeira, piscando os A. olhos. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, Y, Z. Z,
fazer, primeira, segunda, terceira, quarta, N, P, primeira, A, E, I, O, primeira, segunda, terceira, quarta, N, P, Q, R, S. Fazer pós-doutorado. Fazer pós-doutorado. O título da tese de Ana Amália é, além do corpo, uma experiência em arte e educação. E ela trabalhou com crianças que tiveram problemas no nascimento, que genericamente se diz que é paralisia cerebral. Ela centrou principalmente no corpo, porque tinha sido uma experiência dela. O médico dela, o Dr. Aires, colocou-a diante de um espelho, presa a uma cama ortostática, que é uma cama que coloca o deficiente em pé, para ela ver que ela também tinha corpo. E daí ela começa a trabalhar com essas crianças, fazendo com que as crianças percebam o próprio corpo. Meu nome é Regina Machado, sou professora da Universidade de São Paulo, do Departamento de Artes Plásticas, e eu me aposentei na graduação, mas eu continuo trabalhando na pós-graduação e oriento pessoas. Então, eu fui orientadora da Ana Amália na sua tese de doutorado, defendida em 2012. Orientar a Ana Amália foi algo absolutamente natural, porque eu tinha sido orientadora dela no mestrado e conheço, e como desde sempre eu conhecia a capacidade dela, a habilidade dela de ser pesquisadora, de ser uma pensadora, de ser uma artista, de ser uma educadora, coisa que ela foi desenvolvendo ao longo da vida dela sempre. A comunicação com a Ana Amália, a minha, né, porque cada pessoa tem uma completamente diferente, passou por muitos momentos diferentes e a continua passando até hoje, porque eu sempre prestei muita atenção em ver o que estava acontecendo comigo e de um modo a respeitá-la sempre. Ela costuma dizer até hoje, né? As pessoas chegam perto dela, falam alto, parece que ela é surda, ou falam devagar. E aos poucos eu fui descobrindo uma tranquilidade, porque eu acho que é o que faz a gente poder se comunicar com uma pessoa que está nessa situação, é um estado interno de sinceridade e de tranquilidade. Regina faz anotações em um bloquinho sobre a mesa. Eu tenho certeza que essa tese tem uma importância muito maior do que a gente possa imaginar. E por quê? Em primeiro lugar, eu acho que em vários planos, sabe? Tanto para ela, como para as pessoas em volta dela, como para os educadores que trabalham com arte, para as pessoas que têm múltiplas dificuldades, e assim vai. Então, por exemplo, no plano dela mesma, para ela mesma, eu acho que foi, ela mesma disse, quando terminou, eu consegui. Realmente eu imagino que é uma experiência que não é indescritível. Alguém que consegue ultrapassar com toda a sua força, todo o seu poder interior, com toda a sua capacidade, uma coisa que aparentemente é impossível de ser suplantada. Ana Amália, em cadeira de rodas, abre a boca para utilizar o mouse adaptado embaixo do queixo. Principalmente admiro nela a capacidade de não se ver como vítima. Admiro a tenacidade, admiro a capacidade de, apesar de estar assim, vencer a adversidade e ser uma pessoa que ri, é alegre, tem um bom humor enorme. Ao lado da mãe, Ana Amália continua digitando, teclado do computador na tela. A minha mensagem seria: não desistam. Vocês que têm alguma deficiência física, não desistam. Os pais também não desistam. Eu luto com um leão por dia em prol do desenvolvimento da minha filha. E sei muitas vezes que eu vou perder do leão, que eu vou sair mordida, machucada, mas eu luto. Sempre há meios de expressão, meios de comunicação, meios da pessoa se realizar. Ana May beija a filha Ana Amália na testa. No próximo bloco, você vai até Florianópolis conhecer a história de Iria e Gabriel. Até já! Estamos apresentando Programa Especial. Voltamos a apresentar Programa Especial. Lúcia é mãe de Ana Beatriz. Conversamos com as duas sobre o delicado equilíbrio entre o desejo dos pais de proteger os filhos
e a autonomia que todo jovem precisa para se desenvolver plenamente. Lúcia e a filha Ana Beatriz, que está numa cadeira de rodas, caminham de mãos dadas por um chão pavimentado. Meu nome é Lúcia, eu sou mãe de Ana Beatriz. Ana Beatriz teve uma paraplegia aos 3 anos de idade, em decorrência de uma leucemia mieloide aguda. É uma paraplegia baixa, então possibilita que ela tenha uma movimentação muito grande. Nessa época ela estava numa escola, numa creche, e essa creche assumiu a Aninha de volta depois de 1 ano e meio, quando ela já não tinha mais problemas de imunidade. Eles nunca tinham tido essa experiência e, enfim, foi muito de construção, né, entre o que eu poderia dar para ela, qual era a escola, né, o que ela poderia estar fazendo com a Ana, o que ela não poderia. E aí, quando ela faz 6 anos, de 6 para 7 anos, entra o grande choque. Temos que entrar numa escola formal. E nessas nossas visitas, né, a gente tinha ido para os Estados Unidos nesse período para poder ratificar que estava tudo bem com a Ana. E quando a gente voltou, tinha um recado. Era uma diretora da escola onde ela estudou até bem pouco tempo, dizendo assim, olha, ok, vamos em frente, eu quero assumir a responsabilidade de adaptar a escola para Ana Beatriz. E aí termina isso, né, ok. Aliás, não terminou muito, porque no meio do caminho vamos fazer o intercâmbio. E aí é um outro processo também escolar, né? Como fazer um intercâmbio com todas as peculiaridades que existem em torno da vida da Ana. Qual é a família do outro lado que vai receber uma pessoa com deficiência. E aí a gente teve assim, uma outra grata surpresa, que foi a Carol, lá no Canadá. A Aninha optou por ir para o Canadá. E a Carol abraçou a Ana, assim, de uma forma absurda. Tanto é que as pessoas falavam assim, nossa, mas você não está preocupada? Da Aninha tá lá, tá longe, vai passar 1 ano fora. Eu falei assim, olha, eu tenho meu step lá do outro lado. Porque a Carol foi muito assim, toda semana ela mandava um relatório de absolutamente tudo o que acontecia com a Ana. Eu acho que foi uma experiência também fantástica, porque ela veio outra. Realmente veio, não outra no sentido de que veio mudada, mas eu acho que ela veio fortalecida. Mãe e filha sentadas no sofá utilizam o notebook. Meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 20 anos, eu faço engenharia ambiental. A relação que eu tenho com a minha mãe é muito especial, assim, porque eu converso com as minhas amigas e minhas primas, principalmente, né? Às vezes eu falo, não, mas eu comentei disso com a minha mãe. Você comentou isso com a sua mãe? Lógico que eu comentei isso com a minha mãe, ela é minha mãe, né, sabe? Não tem pessoa melhor para me entender do que a minha mãe. Então, assim, às vezes ela fala, não, mas quando eu falei disso, eu não falei com a minha mãe, eu falei com a minha amiga. Eu falei, a sua amiga tá na mesma situação que você. Então, assim, se você quer tirar alguma dúvida, se você, sei lá, né, quer contar qualquer coisa, eu acho que a melhor confidente é a minha mãe, não tem jeito. Na sala, Luciana Beatriz continua utilizando o notebook no sofá. A luta que minha mãe teve, assim, acho que durante esses anos, também me deu um apoio, assim, eu acho que quanto mais ela lutava para achar uma escola, um lugar adaptado, ou falava alguma coisa da vaga que tinha alguém parado ali, eu geralmente fico, mãe, para com isso, né? Isso aqui, né? Ficar pagando vexame no meio de todo mundo, tipo, menos, né? Mas eu acabei entendendo um pouco essa ideia de estar lutando por aquilo, enfim, por um respeito, né? Pela acessibilidade, enfim. Agora que eu tô de carro, eu falo, tem uma pessoa parada que não é. Então eu vou lá, eu procuro o gerente e falo, olha só, tem a pessoa aqui parada, eu não tenho vaga, sabe? Então isso, assim, me deu um apoio maior para eu também ir à frente disso, né? E principalmente agora que eu saio muito mais sem eles, isso me deu uma força muito grande para também estar lutando da mesma maneira que ela. Né? Talvez não tão assim, né, caindo na jugular das pessoas, como ela diz, mas um pouco mais amena, mas indo assim, na mesma direção que ela, de uma certa forma. Na sala, Luciana Beatriz continua utilizando o notebook no sofá. Iria conheceu Gabriel quando trabalhava como voluntária em um abrigo em Florianópolis. Se encantou com ele e resolveu adotá-lo. Conheça a seguir essa bonita relação mãe e filho.
Em uma mesa, Gabriel desenha num caderno enquanto a mãe o observa. Meu nome é Iria Guterres da Rocha. Eu sou aposentada e sou mãe do Gabriel, mãe adotiva. Eu adotei com 7 anos e o conheci quando tinha 2 anos e meio. Eu sou de Porto Alegre. Quando eu vim de lá para cá, quando me aposentei, vim morar em Florianópolis. E eu gostaria de trabalhar como voluntária em alguma coisa que fosse com criança, né? No lar, no orfanato. Então, me apresentei no lar e chegando lá, encontrei o Gabriel. Ele estava assim num bercinho, num cantinho, só mexia com as mãos, só pouca coisa ele fazia. O diagnóstico do Gabriel era soro positivo, paralisia cerebral. Então eu pedi para a coordenadora que me desse a oportunidade de trabalhar com ele. E foi isso que aconteceu. Então eu levava ao médico, levava ao fisioterapeuta, levava para passear, levava para caminhar. E aos 4 anos, então, ele passou a vir me visitar aos finais de semana. Às sextas-feiras eu trazia e levava de volta nas segundas. Fomos nos apegando, né? Ele se desenvolveu, apesar dos médicos terem dito que ele não conseguiria falar nem andar. Acredito que é o amor que faz isso. Sentado à mesa com o andador ao lado, Gabriel continua desenhando, sendo observado pela mãe. Eu me apresentava como madrinha dele, que era esse o objetivo, né, ser apenas uma madrinha. Mas com o tempo foi passando e acabei sendo mãe dele, sendo a escolhida por ser mãe dele. A primeira palavra que ele falou, ele já era bem grandinho, já começou a me chamar de mãe. Então isso toca muito o coração. Este aqui é o Gabriel, meu filhão. Ai, é um prazer de estar com ele, é tudo de bom que eu tenho aqui hoje. Eu gosto de ouvir música, eu gosto de fazer jogar bola, recorrer, aqui vai pro shopping, aqui vai pro cinema. Tudo filho faz, a mãe não me faz. Quem é minha mãe mesmo? É eu mesmo. Quem é meu pai? É eu mesmo. A minha mãe é assim, ó, legal, bonita. E ela é uma mãe ótima. Num quarto, Iria coloca roupas numa mochila ao lado de Gabriel. Na escola, assim, o relacionamento com os outros alunos, ele é tranquilo, não. Falta as baguncinhas dele, assim, mas é da idade, né? Tudo faz parte. Ele é muito querido. As pessoas onde chega, eles simpatizam com ele, né? Apesar de ser meio sério, chega assim, sisudão e tal. A minha família aceitou tranquilo, porque também vinham trabalhando junto comigo. Meus filhos, tenho um casal de filhos, e eles também vinham trabalhando. Toda vez que eu trazia ele para casa, eu ia lá no lar, eles também me acompanhavam. E depois foram nascendo os netos, também vai crescendo a família, com todo mundo, assim, a família vai sendo constituída de uma forma natural. Com os irmãos também, um relacionamento muito bom. Com toda a família, tem 2 sobrinhos. Então, é família completa, assim, normal, sabe? E até o meu filho e minha nora estão também na lista de adoção. E isso é muito bom, porque eu acho que estou sendo um exemplo, né? Um dia eu vou adotar, igual minha mãe fez. Eu vou adotar uma criança. Gabriel sobe uma escada apoiado ao corrimão e Iria o acompanha atrás. No topo da escada, o andador. O impulso é amor, dedicação, compreensão. Tem que fazer o melhor para seu filho. E essas pessoas, esses meninos e meninas que têm necessidades especiais, que nunca desistam dos seus sonhos. Vençam, porque todos nós temos o direito de ser felizes. E depende só de nós, assim como o Gabriel. Se ele não quisesse se ajudar, ele não estaria aqui hoje. Então dependeu só dele. Ele é o vencedor, ele é aquele guerreiro que ultrapassou obstáculos para chegar até aqui. E as mães que têm um filho com necessidades especiais, não desistam. Acreditem que eles sempre podem. Gabriel coloca miniaturas de carros numa estante de madeira que é a caçamba de um caminhão. O programa especial de hoje termina aqui, mas a gente continua conectado através da internet. Visite a nossa página, programaespecial.com.br.
A gente também está no Twitter e no Facebook. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau! Os créditos do programa especial desta semana você encontra em nosso site